Hebreus capítulo de número 12. Hoje nós queremos falar sobre raízes de amargura. Raízes de amargura. Uma pessoa amarga, uma pessoa magoada, normalmente se torna uma pessoa amarga. Uma pessoa que foi ferida, uma pessoa que foi tocada nos seus sentimentos, ela normalmente se torna uma pessoa amarga. É claro que você vai dizer assim: pastor, não sou eu. Talvez até por isso muitas pessoas ligaram e falaram: pastor, hoje eu não vou, porque acha que não é. Mas é sim. Tem muita gente que não acha que é, mas é. A Bíblia fala sobre raízes de amargura. Qual é o problema da raiz? Ela nasce escondida. A gente não percebe. Mas às vezes ela está lá. E a raiz é o que dá vida à árvore, é o que dá vida àquilo que é perceptível. Mas se a gente não tratar a raiz, a gente não pode tratar do fruto, não pode tratar da vida. Então, nesse nosso último dia de falar sobre detox da alma, a semana que vem a gente vai estar falando sobre superando limites. Muitas pessoas vão vir pregar e nós vamos falar sobre superar limites da desesperança, limites de uma vida espiritual infértil, fria. Nós vamos falar sobre você superar vários limites, mas hoje a gente queria falar sobre isso, sobre raízes de amargura. Capítulo 12 de Hebreus. O versículo que a gente vai ler é o versículo de número 14. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Vamos lá então. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos ler novamente, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos que o Senhor leve cativa a nossa mente agora. Leva cativo agora os nossos pensamentos. Leva cativo agora, Pai amado, o nosso coração. E que o Senhor possa ministrar a cada um de nós uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de renovação. Pai, nós nos colocamos dispostos diante de Ti. E nós te pedimos, meu Pai, fala conosco através desta palavra. Fala conosco, meu Pai, através dessa palavra, para que ela possa vir edificar a nossa vida, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus queridos, algumas pessoas, elas às vezes são feridas, elas são magoadas. Algumas pessoas conseguem reagir de pronto e demonstrar que ela foi magoada. Ela fala, ela responde, ela toma uma postura, uma posição. Outras pessoas, elas não conseguem demonstrar que elas foram magoadas. Diante das tensões da vida, diante de um relacionamento que ela tem, um amigo, um relacionamento amoroso, pai e filho, não importa. Algumas pessoas, diante dessas tensões da vida ou desses relacionamentos, elas são magoadas por palavras, por atitudes. Alguns não conseguem falar, mas elas guardam dentro de si. Elas vão guardando aquilo dentro de si. Vão guardando aquilo. Você sabe que muitos relacionamentos conjugais, muitos casamentos terminam não por causa de uma traição, não por causa de algo muito grande, mas por causa do que a gente chama de pequenas raposinhas, que são o quê? Pequenos acontecimentos que vão sendo guardados no coração, e chega uma hora, chega no limite, e a pessoa então, não suportando aquele acúmulo de coisinhas, uma hora ela chega naquilo que a gente chama a gota d'água. E ali então ela vomita aquilo para fora, ela coloca aquilo para fora, e aquilo é a mágoa que estava guardada lá dentro. É aquele ferimento, sabe aquela feridinha que foi aberta na alma, não no físico, mas foi aberta na alma, mas não foi tratada. Ela não sentou com a pessoa para conversar, ela não explodiu na hora, não colocou para fora, ela guardou.
ela guardou aquilo para si, ela falou, não, eu vou levar mais essa, eu vou aguentar mais essa. Ela não resolveu com Deus, não resolveu consigo, não resolveu com o outro. Ela guardou dentro de si aquilo e ela foi levando aquilo. Uma pessoa magoada, você já deve falar assim, ai, fulano magoa com tudo. Não tem pessoas que magoam com tudo? Às vezes a gente também magoa com tudo, tudo magoa. Às vezes alguns de nós, é preciso que a pessoa para lidar com a gente, ela pense 10 vezes. Como é que eu vou falar isso para ela? Como é que eu vou falar para ele? Porque do jeito que eu falar, vai machucar. Não tem isso aí? Tem pessoas que eu preciso ficar orando. Eu, especialmente que eu sou pastor, que eu lido com muitas pessoas. Ô pai, como é que eu falo? Por onde eu abordo? Deveria ser mais simples, né? Chegar e falar. Mas não pode. Porque a pessoa às vezes magoa, machuca, fere, se sente mal com aquilo. E aí fica difícil. A gente não quer magoar a pessoa. Mas muitas vezes a pessoa também, ela se magoa com tudo. Aí fica difícil também, né? Então a pessoa que está sempre se magoando, ela é facilmente ferível. Ela se fere com facilidade. Ela se machuca com facilidade. Então é uma pessoa, irmãos, que ela está sempre no hospital espiritual. Ela nunca está bem para andar, ela nunca está bem para viver, ela nunca está bem por nada, porque ela tem sempre um negócio para ser consertado. Toda semana tem uma emergência. Toda semana tem uma internação. Toda semana tem um negócio para ser tratado. E isso é difícil. Nós precisamos aumentar o nosso poder de resiliência. Nós precisamos ter um couro grosso que nem o couro do rinoceronte. Que para você mexer e cortar o couro do rinoceronte é difícil. Então a gente precisa pedir para Deus, Deus me torna mais forte, me torna mais casca dura, Senhor, emocionalmente falando, para que eu não venha me ferir. Mas mesmo assim, queridos, há palavras que nos ferem, há atitudes que nos ferem, que nos magoam, e a mágoa, ela acaba se transformando em amargura. No que a mágoa se transforma? Repete comigo para gravar e para acordar. No que? Amargura. A mágoa não tratada, a ferida não tratada, ela se transforma em amargura. Sabe, você não precisa todo dia sentar com o bem ou sentar com a pessoa e dizer, não faz isso que você me machucou. Mas de vez em quando você precisa sentar e falar, olha, não faz aquilo mais não, que aquilo me chateia. Aquilo me chateia, entendeu? Aquilo me fere. Não dá para você mudar esse comportamento, porque isso me chateia, isso me fere. Se está machucando o outro, custa mudar? Custa mudar? Tinha uma pessoa, às vezes, uma pessoa, às vezes, só pode ser uma moça, né? Que eu namorei, que ela se magoava por causa de uma palavra. Eu vi que quando eu falava aquela palavra, assim, sabe quando você toca na pessoa? Faz assim. Faz assim. Parece que você tocou numa ferida, pisou na unha encravada. Às vezes eu tenho uma inocência de uma moça, por exemplo, falar, ô lindinha, vem cá. Eu não vejo nenhum problema em chamar uma pessoa de lindinha. Ô lindinha, vem cá. Já teve gente também que ficou machucado. Lindinha? Tipo, queria ser chamado não sei do que. Mas enfim, mas a pessoa que estava comigo se feria. E um dia ela vomitou isso, mas de um jeito que eu falei, meu Deus, eu acho que eu matei alguém. Eu devo ter matado alguém, eu devo ter estuprado alguém, eu fiz alguma coisa que estava fora de mim. E então, em lágrimas, a pessoa colocou isso. Eu detesto quando você chama alguém de lindinha. Você chama de lindinha. É uma ferida que aperta. Mas amém. Eu falei, custa eu parar de chamar de lindinha? Foi difícil, porque eu já era viciado em chamar de lindinha. Porque nem todo mundo que eu chamava de lindinha era lindinha. Eu chamava todo mundo de lindinha. Então era normal. Então foi difícil parar de chamar a pessoa de lindinha, porque já era um costume. Mas custava mudar isso só para não ferir a pessoa? Não custava. Não é verdade? Não custava. E eu acabei tendo que mudar aquilo para que aquela pessoa não se ferisse. Mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nem sempre as pessoas sabem o que nos fere. Nem sempre as pessoas sabem o que nos fere. Se é uma relação duradoura de casal, de irmãos na fé, de amizade, de trabalho, é bom a gente dizer, escuta, não pisa nessa área, que é uma área que eu sou fraco. Não é por nada não pisa nela. Dá um toque, porque se não der um toque, não sabe. Eu não vou falar, a pessoa tem que saber. Às vezes a pessoa não sabe, não é por mal que faz.
Então dá um toque, fala, para que não seja gerada essa ferida, e essa ferida não fique envelhecida dentro de você, não se torne uma ira congelada. A hora que a pessoa falou, você quis gritar, você quis brigar, mas você não fez, você congela a ira, você engole. É seco. E toda a ira engolida, toda a ira que você congela nos porões da sua alma, toda a ira que você congela nos porões da sua alma, uma hora ou outra, ela cria raízes de amargura e torna-se uma pessoa, você se torna uma pessoa amarga, porque você soma uma série de fatores que aconteceu e aquilo te torna uma pessoa amarga. Eu notei aqui, porque o que a gente tem falado aqui nesses dias são coisas da alma, então a gente tem que estudar, os psicólogos, os homens da alma, sobre este assunto. E vamos ver aqui se você é ou não uma pessoa magoada. Por exemplo, Rafael, pastor, você acha que você é uma pessoa magoada? Não, né? Vamos ver se você é uma pessoa magoada. Não só você, mas todos nós, né? A gente precisa só lembrar o seguinte: qual o problema da raiz de amargura que a Bíblia trata aqui como raiz? É que a raiz, ela nasce encoberta, né? Sabe qual é o problema do câncer? É que o câncer é uma ferida, é algo. Ele é encoberto, ele cria raízes, e às vezes ele vira metástase, mas a pessoa não nota, e aquilo vai crescendo silencioso, silencioso, e quando a pessoa vê, já criou raízes, já fincou ali, e a cura é difícil. É por isso que um câncer, para ser tratado, ele tem que ser tratado logo no início, logo no começo. Se descobrir no começo e tratar no começo, a possibilidade de cura é tremenda. Mas se ele já tiver se arraigado, se tiver criado raízes, se tiver misturado, tiver ido para o pulmão, para os rins e para outras áreas, fica mais difícil. Esse é o problema de ser raiz de amargura, raiz de uma ferida. É porque é como um câncer que de alguma forma vai se estabelecendo dentro de nós como uma doença, que vai motivando as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, e sem perceber, muitas vezes a gente está acalentando ou guardando dentro da gente algo que não vale a pena. Então vai aqui, qual é uma das primeiras marcas de uma pessoa que é ofendida? Olha só, primeiro, é uma pessoa que se sente inundada. Vamos dizer assim, que ela vai para uma sala, você está numa sala com alguém que te magoou, tá? Imagina aí alguém que pisou na bola com você, alguém que prestou não pagou, alguém que te magoou, alguém que te feriu. Você está numa sala com essa pessoa que só fala mal de você. Você está numa sala com essa pessoa que quer ver sua morte. Não fala, mas ela quer ver. Você está nessa sala com essa pessoa, você entrou. Que atitude você tem? Primeiro, você entra nessa sala, essa pessoa está lá, você se sente inundado por um sentimento negativo. Você se sente inundado. A hora que a pessoa entra, você fala... Mas mesmo assim, você esboça um sorriso feliz e mentiroso. Você... Oi, tudo bem? Essa é uma das primeiras características. Ou seja, você está na sala, a pessoa que te feriu, que te magoou, entra. Na hora você sente um... Você sabe o que eu estou falando, não precisa ficar explicando muito. Mas para não ficar mal, às vezes é um velório, às vezes é um aniversário. O que você faz? Você esboça um sorriso e... querida, tudo bem, querida? Tudo bem, querido? Essa é uma das coisas. A outra marca é a pessoa que vira-se intencionalmente e ignora a pessoa. A pessoa entrou aquela... Um convívio com cobra. Tem gente que faz isso mesmo. Falei bestagem? Ela fala, eu não sou falso. Eu não sou falso. Por que ela fez isso? Porque tem uma mágoa que não está resolvida no coração. Então, vou repetir, a pessoa entrou, o que ela faz? Não sou falso, eu não convivo com cobra. Ela vem para cá. Será que aqui é alguém que faz isso? A pessoa entrou e ela sente essa coisa dentro, ela já sai, vira rapidamente, sai. Terceira marca, são 8. Tem mais, mas eu só peguei 8. A mera menção do nome do desafeto já gera uma amargura na boca da pessoa. Você está conversando, a pessoa fala Antônio, você fala, não gosto que fala dele. Ô gente, quem escreve isso aqui é doutor, é psicólogo, é PhD, não é pastor Valdemir não, tá?
que aí você crê mais. Hein? Falou o nome da pessoa. Olha, quando fala esse nome, parece que dá um negócio em mim. Você fala. Só falou o nome. Você já viu quando a gente ama, a gente escreve o nome na árvore, escreve no caderno, com florzinha em volta. Mas quando a gente não ama e está magoado, a gente não consegue nem sequer ouvir o nome da pessoa. Às vezes a pessoa se chama Cibele. Você fala assim: eu detesto todo mundo que chama Cibele. Eu detesto, não sei se o nome Cibele, esse nome Cibele gera um negócio dentro de mim. Se eu tiver uma menina, eu não boto o nome de Cibele. Nem cachorro com o nome de Cibele eu não gosto. Eu falo, estou falando bestagem? Não, isso é uma demonstração de que você carrega mágoa no coração. Não foi resolvido isso nem com Deus, nem com a pessoa, e às vezes não tem como corrigir com a pessoa, mas não foi resolvido dentro de você. O que eu quero dizer é que você carrega um câncer que precisa ser arrancado, senão vai criar raízes e vai te matar. Como diz aquele homem famoso que agora eu esqueci o nome, Einstein, alguém assim, que carregar mágoas e não carregar perdão é a mesma coisa que beber veneno esperando que o outro morre. Bebe um gole maior, vai morrer. Bebe um gole maior, vai morrer. E quem morre é você e o outro fica vivendo a Silva. Então a terceira que nós falamos é que você não suporta nem sequer a menção do nome da outra pessoa. Quer que eu faça apelo? Pergunta quem aqui é assim? Não, né? Deixa pra lá. Quarto, é a pessoa que se ressente de qualquer notícia de sucesso do seu desafeto. Qualquer relatório positivo a respeito da pessoa já incomoda. Gente, não me vem falar que isso aqui não pega aí, porque pega, já pegou eu várias vezes. A pessoa fala, fulano tá bem. Eu falo, tá bem mesmo? Eu falo, não, eu não falo isso. O que eu falo? Que bom, eu quero é que melhora, eu quero é que enriqueça e vai morar na Europa para ficar longe de mim. Mas dentro de mim eu falo, eu queria que perdesse tudo. Eu queria... Gente, a gente tem carne. Não quer dizer que o que eu quero é o que eu vou fazer, o que eu vou orar. Deus vai tratar disso aqui. Mas a gente tem que ser verdadeiro. Vamos voltar para esse mundo aqui. Então a mágoa, às vezes assim, quando você está magoado por alguém, alguém te magoou, a hora que você sabe que essa pessoa está fazendo sucesso, está dando certo. Gente, há pouco tempo atrás tem uma pessoa que me ferrou. Ferrou é palavrão não, né? Não, né? Me ferrou eu. E essa pessoa mudou para um outro país. E o pessoal falou, ele está bem, deu tudo certo. Eu falei, que maravilha, dentro de mim uma tristeza. Estou falando sério. Por que eu estou falando de mim? Porque eu sei que isso acontece com você. Me deu uma tristeza, eu falei, verdade. Eu falei, que joia, nossa, que, olha. Falar para você, como é bom quando Deus é com uma pessoa e tá mas dentro de mim, mal, velho, mal. Eu queria que me desse a resposta, falar assim, falando, tá mal, tá voltando, tá passando necessidade. A pessoa tá arrebentando. Eu estou falando a verdade, mas não, eu não estou sozinho aqui. Não, é que eu tenho coragem de falar. É só isso. É só isso. E aí, quando eu soube disso, que essa pessoa estava bem, eu fiquei mal. Aí eu fui para Deus tratar com Deus. Falei, Deus, me perdoa em nome de Jesus, Pai. Me perdoa. E me ajude a perdoar essa pessoa. Mesmo que essa pessoa não queira conversar comigo, me ajuda. Eu preciso liberar isso. E eu liberei. Primeira coisa que eu falei, eu não quero mais saber notícia que eu estou na UTI. Quem está na UTI está internado. Não pode ser visitado. Aquele tipo de internação que não pode nem visita receber. Entendeu? Então eu não quero saber. Sabe, falando, não quero saber. Porque tem um tempo que você precisa também para ajudar você a levantar por dentro. Não pode também já ir coisando. Querendo, vamos testar para ver se eu estou bom. Não, vai demorar um pouquinho para você ficar bom. Para conseguir receber notícia boa do outro. Demorar um pouquinho. Então, talvez você seja esse tipo de pessoa que, como eu, se ressentiu de uma notícia de sucesso positivo a respeito daquela pessoa que foi um desafeto. Se você sente isso, você tem mágoa no coração, precisa vencer. Quinto, é aquela pessoa que deseja secretamente que o outro sofra um fracasso, um infortúnio ou algo pior. Ó, aqui já vai piorando, hein? Aquela pessoa que, mesmo, talvez tenha até gente que fala assim, isso aí não. Precisa ver se não é isso aí mesmo não. Às vezes não, isso não fica. Dentro de si ele carrega uma vontadezinha de que o outro fracassasse. Não, Deus ainda vai pesar a mão. Deus ainda vai pesar a mão. Não, ele roubou minha namorada, mas ainda vai levar um chifre. Vai por esse caminho, entendeu? Dentro de si, secretamente, ele deseja o fracasso do outro. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou falar de mim de novo. Eu
são casos resolvidos, mas várias vezes eu já desejei tanto que os outros dessem mal, mas tanto, tipo de quebrar a perna para cima. Me perdoa. Quer mandar eu embora, manda eu embora. Contrata outro pastor. Eu já resolvi, eu estou falando de coisas que eu resolvi, mas que eu já tive vontade. Se você nunca teve, então você já é anjo. Eu não sei o que Enoque está fazendo que não veio buscar você. Enoque tinha que vir buscar você, transladar daqui para lá. Eu sei, gente, talvez você não tenha isso. Glória a Deus, amém, é verdade. Mas eu já tive. Eu queria dentro de mim, secretamente eu falava: Jesus. Eu me lembro um dia uma pessoa fez um mal para mim, tão grande. Olha que bobagem, porque eu estou falando confissões de um pastor. Essa pessoa foi muito maldosa, mas muito do diabo. Não foi ela e os capeta tudo trabalharam contra a minha vida. E aí eu me lembro que um amigo falou: fulano pediu para me formatar o computador dele. Eu falei: mas vai achar tanta porcaria. E o pior é que esse meu amigo falou: nós vamos vasculhar tudo. Olha, eu gostei. Eu falei: imagina. Eu falei. E eu queria que esse amigo, esse outro cara que tivesse, eu queria que tivesse pornografia, coisa de mulher pelada, coisa que ele traiu a mulher. Eu queria um monte de coisa, me levantar e falar: eu sei quem você é, seu safado. Eu tô falando que eu queria desgraça na vida do outro. Mas não é só eu. Ninguém mais na face da terra sentiu isso. Isso é mágoa. Eu estava magoado com a pessoa. Enquanto eu não tratei a mágoa, essa vontade não saiu. Enquanto eu não tratei. Só que a pessoa não queria tratar comigo. Então eu tratei com Deus. Falei: Deus, cura essa ferida. Vai curando. E Deus, Ele curou. Outra coisa. Olha aqui, ó. Uma marca da mágoa. É a pessoa que se lembra constantemente do nome da pessoa. A pessoa acabou com a vida dela. Feriu ela. Ela podia lembrar do nome de qualquer pessoa, mas ela vai dormir com quem que ela dorme? Com a pessoa. Ela fala: fulano, meu Deus, mas como é que uma pessoa pode fazer isso com a gente? Como é que uma pessoa pode fazer isso com a gente? Um crente. Como é que pode fazer isso com a gente? Ela está ali, e ela vira para cá, e ela vira para lá, e ela vira para cá, e ela vira para lá. Ela toma Rivotril e não adianta, ela vira para lá, ela vira para cá. E a pessoa do lado que está dormindo dela fala: bem, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não é nada não, é uma atormentação. Uma das marcas de que a gente é magoado é quando o nome da pessoa não sai da sua cabeça. Você pensa, você dorme com ela, você acorda com ela. Você dorme mais com ela do que com o seu marido, com a sua mulher. Você dorme com a pessoa, você leva para a cama, depois você leva para o café da manhã, você leva para o almoço, e aquilo estraga às vezes seu almoço. Você está comendo, em vez de você saborear aquela comida gostosa. Estou falando bestagem? Não. Lembra-se constantemente do nome dela. Sétimo e penúltimo. Imagina-se dialogando com ela na sua cabeça. E na sua cabeça, na conversa, você humilha ela. É os psicólogos que dizem isso, não sou eu não. Entendeu? Vamos dizer assim que eu tenho um desafeto com Samuel. Aí eu: o que, Samuel? Você é um cachorro, rapaz. Você é um sem vergonha. Porque você não foi homem quando você fez aquilo. Se você fosse homem, seu safado, na frente dele eu não falaria nunca que eu tenho medo dele, que ele é mais forte que eu. Mas aqui no meu pensamento eu fico divagando. Às vezes eu boto uma música de fundo no carro, estou andando, eu falo: você é filho de uma porca, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Eu acabando com ele. Aí de repente ele começa a chorar no meu pensamento. Ele começa a chorar. Ele fala: é verdade, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. É. Na minha cabeça isso já aconteceu, mas na sua não. Aqui eu estou falando de mim, é Confissões de um Pastor. Quantas vezes a gente já parou e a gente já teve diálogos secretos com a pessoa, e a pessoa: é verdade, mãe, a senhora está certa, mãe, nossa, mãe, ainda bem que eu tenho uma mãe que nem a senhora. Ai, mãe, é só na sua cabeça. Na vida real, nada mudou. Então, se você é daquele tipo que tem pensamentos, imagina diálogos com essa pessoa que te afetou, em que ela se humilha e se coloca no lugar merecido. Eu já fiz isso. Pessoa falando assim, me chamando em público, um pastor que uma vez coisou ele me chamando em público, dizendo: olha, irmãos, eu queria dizer para a igreja que eu cometi a maior injustiça contra esse pastor Valdemir. Isso é um homem de Deus, isso é um homem bom. Mas olha como é que terminou essa conversa minha com essa pessoa. Bom, eu termino bem. Isso é um homem de Deus, isso é um homem capaz de pecar.
Até mentira botei na cabeça dele, na minha conversa, né? E ele falando. Aí eu gosto dessa parte da conversa, eu aumento ela. Porque está falando bem de mim. Aí eu queria pedir perdão para ele. Embora eu não mereça esse perdão, queria pedir perdão para ele e para a igreja. E eu falando, não há o que perdoar. Tá tudo certo. Não há o que perdoar, tá tudo certo. Deus está com nós. Não, irmão, tem que falar. Se fosse na realidade falar, verdade, você fez tudo isso mesmo, você acabou com a minha vida. Mas só que em nome de Jesus eu a reconstruí. Pela graça de Deus te perdoo sim. E vê se não faz mais com ninguém, viu? Certo é responder assim, não como nem eu respondi no meu diálogo mental imaginário. Não, imagina, todos nós erramos, você simplesmente errou e está tudo bem. Porque tinha público, né? Tira o público agora. Porque tinha público. Última. Uma pessoa que tem mágoas na alma, ela tem a tendência de conversar com outras pessoas a respeito das falhas e dos erros da pessoa que o ofendeu. Essas são as marcas de uma pessoa magoada. Agora, deixa só eu te fazer entender aqui, que eu gastei tanto tempo com essas 8 coisas, que só sobrou mais 20 minutos. Qual que é o problema que o texto aqui está dizendo? O texto está falando sobre relacionamento. Se você ler o texto, você vai ver que ele está falando sobre relacionamento. O texto é escrito aos hebreus, eles estavam sendo perseguidos. E muitos deles, as famílias estavam rompendo com eles, porque eles resolveram seguir a Cristo. Então tiraram o nome, tiraram a herança, tiraram direitos. Há famílias que jogou a pessoa como se ela fosse órfã, fosse ninguém para a vida. Então essas pessoas, elas estavam machucadas e feridas. E Hebreus é escrito para encorajá-los a prosseguir, a seguir, a não parar. Alguns já haviam parado de congregar. Então em Hebreus diz, não deixei de congregar como é costume de alguns. Alguns haviam abandonado certas práticas. E Hebreus é escrito para encorajar. Alguns tinham desistido, eles falaram, não desistais, levantai as vossas mãos trôpegas. Tinham perdido a fé. Hebreus 11 é escrito. Então Hebreus é escrito para um povo que tinha sido afetado na alma. Mas a palavra de Deus vem para eles falando, olha, cuidado para que os relacionamentos de vocês não roubem a presença e a graça de Deus sobre a vossa vida. E aparte-vos da graça divina, que é o que mais vale. Porque cuidado, esse tipo de coisa pode acabar acontecendo. Um desafeto deste pode afastar a gente até de Deus. E aparte-vos da graça divina, é o que diz o texto. Mas aqui ele usa uma metáfora. Ele diz sobre, e não gere em vós raiz de amargura. O que é essa raiz de amargura? Preste atenção. Existia naquela época, e deve existir até hoje, uma planta chamada amarga. Como é que chamava a planta? Como é que chamava a planta? A planta chamava amarga. Lá, se você for em Deuteronômio 29, você vai ver justamente Moisés falando sobre essa planta, essa raiz de amargura venenosa. É uma planta, irmãos, que ela é uma das plantas mais venenosas que existia. Essa raiz amarga, essa raiz que gera amargura, raízes de amargura, é a raiz de planta amarga. Quando ela era achada, quando ela era plantada, quando ela era achada plantada num terreno, ela tinha um poder tão destrutivo, mas tão destrutivo, que era difícil de contê-la e de matá-la. Ela tinha um poder imenso. Eu não sei se você sabe, mas se você for estudar sobre isso, você vai ver, primeira coisa, que toda planta venenosa, ela é mais forte do que um pé de tomate, do que um pé de café. A planta venenosa, se você estudar sobre ela é mais forte, ela é forte, ela é viçosa, porque parece que carrega o mal. Não sei por que é forte, mas é forte. É uma planta que quanto mais amarga ela for, significa que a sua quantidade de veneno é maior ainda. Então quanto mais amarga, maior a sua quantidade de veneno. E aonde ela nasce, ela espalha as raízes dela. É uma planta enraizada. Ela cria raízes, e as raízes vai gerando brotinhos, e vai nascendo os brotinhos, e vai nascendo os brotinhos, e vai nascendo brotinhos de amarga por todo aquele terreno, e vai tomando todo o espaço, vai tomando toda a localidade. E se existir alguma coisa boa plantada ali, morre. E se você plantar alguma coisa boa ali, não nasce. É essa metáfora que o escritor aos Hebreus está usando. Ele está dizendo, cuidado nos vossos relacionamentos, cuidado em não deixar que as mágoas, a amargura entre e fique dentro do teu coração, porque se entrando e ficando com o tempo, vai criar o quê?
raízes, e se criar raízes, vai infectar o teu coração de forma tal que não vai dar para matar mais. Isso vai ser como um tipo de câncer que vai tomar conta de todas as áreas do teu organismo e vai te levar à morte. E nada de bom pode nascer no coração de uma pessoa amarga, na vida de uma pessoa amargurada, na vida de uma pessoa que se deixou ser engolida pela mágoa. Então talvez o teu pai te abandonou. Abandona essa mágoa ou você vai morrer. Talvez a tua mulher te abandonou. Abandona essa mágoa ou você vai morrer. Talvez um amigo te abandonou. Abandone essa mágoa ou você vai morrer. Talvez a sua mãe não foi no seu casamento e você é magoado com isso. Abandona essa mágoa ou você vai morrer. É isso que ele está dizendo. Ah, mas não é justo, não é uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência emocional, espiritual. A maior parte das pessoas estão doentes na alma hoje, porque elas dão vida a essas raízes amargas, a essas amarguras terríveis de dentro do seu organismo. Em nome de Jesus, eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te afetou, mas hoje você tem que vomitar para fora em o nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, fica no texto. Olha o que o texto diz no verso 15. O que ele diz? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, o que ela faz? Está aberto sua Bíblia, não? O que ela faz quando ela brota? Ela o quê? Perturba. Você já viu uma pessoa perturbada? Você já ficou perturbado? A pessoa perturbada, ele fica perturbado. Ele fica coitado, ele ouve vozes. A pessoa perturbada, ela perde a paz. A pessoa perturbada é dominada pela ânsia. Ele está dizendo que quando você deixa a amargura, a ferida ficar dentro e ela cria raízes, você se transforma numa pessoa perturbada. Você quer viver perturbado? Quem quer fazer uma oração? Oh Deus, me perturbe hoje. A pior coisa do mundo, gente, se você for estudar, e não dá tempo da gente falar aqui, a força dessa palavra, vos perturbe, é terrível. Essa é uma palavra irmã da palavra dos verdugos, que está lá naquela palavra do credor incompassivo, que diz que a gente deve perdoar, e se a gente não perdoar, a gente é entregue na mão dos verdugos. Os verdugos são atormentadores. Essa palavra que está aqui, perturbe, era a ação dos atormentadores. Quando você não perdoa, quando você não toma uma posição e uma postura de resolver aquela mágoa, aquela ferida, aquela coisa que ficou lá dentro, de algum jeito pedir para Deus, o Espírito Santo, curar aquilo. Isso vai gerar perturbação, ou seja, vai gerar tormentos na alma. São noites longas, é um coração agitado, é uma mente endoidecido. Às vezes a gente vê uma pessoa e fala: nossa, fulano está perturbado. O que é que fulano está perturbado? É a pessoa que ela perde a razão, ela perde a lógica, ela fica doidinha, ela fica desguarnecido. Não pode ser assim. Ele diz aqui que quando ela brota, quando essa mágoa não é resolvida, ela cria raízes. Quando cria raízes, ela brota. Quando ela brota, a primeira coisa que ela faz, o que é? Ela te perturba. Pesadelos. Você ouve o nome daquilo, é aquilo que eu falei, conversas doidas. Você vai dormir e dorme com a pessoa. Você fica perturbado. E não é direito isso. Você só tem uma vida em nome de Jesus Cristo. Você só tem uma vida. Não deixe que isso perturbe você. Resolva isso. Manda uma carta, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Ou não manda nada, mas manda uma palavra para Deus e busca uma cura para esse ferimento da alma em nome de Jesus Cristo. Há pessoas que carregam dentro da alma uma guerra ambulante. Há pessoas que carregam dentro da alma uma loucura nesse sentido. Um exemplo bíblico que eu quero te dar é Absalão. Quantos já ouviram falar do nome desse homem? Absalão. Absalão é filho de Davi. O nome dele significa mais ou menos filho da paz, alguma coisa assim, Deus é a paz, alguma coisa. Mas se tem uma coisa que esse menino não teve, foi paz. Por quê? Porque ele deixou a amargura entrar, ele deixou a amargura fazer casa, ele deixou a amargura criar vida,
e ele perdeu a vida dele. Absalão viu o seu irmão Amon estuprar a sua irmã chamada Tamar. É um irmão que viu um meio-irmão estuprar uma irmã. E o seu pai Davi não fez nada. E por anos Absalão ficou com aquela mágoa no coração. Toda a fala dele, se você vai lendo a fala dele, é uma fala de injustiça, de tem que ter justiça, de tem que mudar isso. Era uma fala sempre que voltava naquele caso, naquela mágoa, naquele caso, naquela mágoa. É só você ler a história. E a vontade dele de vingança com o outro foi crescendo a tal ponto que agora ele já queria que o outro morresse. E foi isso que ele fez anos depois. Ele mandou os seus empregados matar o seu próprio irmão, e ele matou. Mas como se não bastasse isso, com raiva do pai, com mágoa porque o pai não tratou daquilo, ele se assentou por 3 anos na cidade, na porta da cidade do pai, e ele falava mal do pai. Você vai agora, aí ele falava assim: você está indo tratar essa causa? Ih, mas o rei não dá atenção para ninguém não. Ih, você vai ficar muitos dias aí. Lê lá para você ver, se você lê a Bíblia. O rei não dá atenção para isso não. O Absalão foi tomado pela mágoa. Você está aqui comigo não? Tá? Fica aqui, tormento, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa dorme aqui e chega em casa para assistir televisão. Fica aqui, em nome de Jesus. Tormento não, fica aqui abençoado. Perdão, irmãos. Servo do Altíssimo. O Absalão, ele não bastou matar o irmão. Ele teve que conspirar contra o reino do pai por 3 anos. Não bastou conspirar contra o reino do seu pai. Ele tirou o pai do seu trono. Não bastou tirar o pai do trono. Ele pegou as mais de 30 mulheres do pai e dormiu com elas à vista de todos. Ele fez sexo ao ar livre com as mulheres do seu pai para envergonhar o seu pai. Absalão morreu de uma forma vergonhosa. Sabe por quê? Porque a mágoa, ela leva a gente por uma vida desgraçada até nos fazer morrer. E não é isso que Deus tem para minha e nem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Há 2 coisas que a mágoa faz. Primeira coisa que a mágoa faz é nos perturbar. A segunda coisa que ela faz é contaminar quem está à nossa volta. Diga, a segunda coisa que a mágoa faz é contaminar aqueles que estão à minha volta. Porque a pessoa magoada, ela contamina com mau humor, porque ele está magoado, ele chega com mau humor e fala: por que você está com essa cara? Nada não. O que foi? Nada não. Contamina. Ele coloca um contra o outro, porque ele está magoado, então ele coloca um contra o outro. Ele é uma pessoa que ele vive induzindo uma pessoa a tomar o partido dele. Olha só, 2 situações que aconteceu comigo. Uma foi de um amigo meu que brigou com um colega meu em São Paulo. Ele brigou, esse amigo meu brigou com outro. Aí ele falou assim: se você for meu amigo, você não vai ser mais colega dele. Eu falei: então agora entortou o cabo da viola, porque eu vou continuar sendo colega do outro. Eu não tenho problema nenhum com ele. E ele ficou, meu amigo ficou um tempo virado comigo, porque eu continuei sendo colega do outro. Eu não tinha nada com aquilo, ué. A briga não era minha, não tinha sentido aquilo. A outra situação foi uma situação em que alguém chegou, alguém estava desgostoso comigo e chegou para um amigo meu e disse assim: se você for amigo do Valdemir, amigo meu você não é mais não. E a pessoa comprou a briga, a pessoa falou assim: não, eu sou amigo dele sim, você vai ter que resolver isso aí. Mas às vezes a pessoa chega, porque o magoado é assim, ele sai dividindo. Ele divide igreja, ele divide empresa, ele divide família, ele divide tudo, porque ele está amargo, ele está amargurado, ele está com a dor dentro dele. Então ele vai dividindo aqui, ele vai dividindo acolá. Ele não cuidou. A pior coisa do mundo, por exemplo, numa empresa, é um funcionário magoado. Por que deu aumento para o outro e não deu para ele? Porque o outro trabalha mais. Mas por que deu para o outro e não deu para ele? Aí ele fica magoado, porque isso aqui é assim, vou botar isso aqui no pau, vou acabar com isso aqui. Fica magoado, aí ele fica contaminando o ambiente. Fica ou não fica? Fica! É a pessoa magoada, ele vira um câncer ambulante. Ele vira uma pessoa que fica atormentando tudo e destruindo tudo. Destruindo tudo. Ele é fofoqueiro. Ele vira uma pessoa que ele fica fofocando, falando. Ele contamina o ambiente. Deixa eu te dizer, diz que essa planta amarga tem um cheiro perto do cheiro do gambá. Eu nunca senti o cheiro do gambá, mas diz que é um cheiro terrível. Então quando a pessoa fica amargurada, deixa essa planta nascer dentro dela e criar raízes, o que ocorre? O que acontece? Ela torna-se uma pessoa com cheiro de gambá. E você fica perto de uma pessoa que está fedendo gambá? A gente começa a se afastar. A gente começa a tomar distância. A gente começa a tomar
caminhe para ir longe, porque a pessoa se transforma num gambá na casa, num gambá no trabalho, num gambá em todo lugar. Ela se torna um promotor da infelicidade. Uma terceira coisa que ela cria um terreno de esterilidade, onde não se nasce mais coisas boas. Uma pessoa, meus irmãos, que deixa a amargura, a mágoa permanecer no coração, ela se torna um campo infértil. Deixa eu só lembrar aqui para você, a gente está chegando no nosso fim aqui. Mas deixa eu lembrar você aqui de José. Você se lembra da história de José? Por quem José foi traído? Pelos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam, o vendem. Você conhece toda a história. Se não conhece, vai lá em Gênesis, lê, que é uma história maravilhosa. A Bíblia diz que ele vai para distante dos irmãos. Os anos se passam, os irmãos passam fome e vão ter lá com ele. E quando chegam lá, no fim da história, quando os irmãos descobrem que eles descobriram quem eles eram, eles morrem de medo. Mas a resposta de José foi a seguinte: não tenham medo, não se preocupem, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou o mal e transformou em bem. Em vez de morte, como é que Absalão terminou? Morto, querendo matar a todos, querendo acabar com o seu pai, querendo acabar com os seus irmãos. Como é que José termina? José termina vivo, abençoado, porque ele tira a mágoa do coração do irmão que vendeu, ele tira a mágoa do coração da mulher do Potifar que enganou ele tira a mágoa do coração do prisioneiro que esqueceu ele mais 2 anos na cadeia, ele tira a mágoa do coração talvez de Deus que segurou ele 13 anos só no sofrimento. Ele tira a mágoa. E o que ocorre? Que a vida de José é uma bênção. Ele dá comida para o mundo todo. Ele é um veículo de alimentação e de bênção. É esse caminho que eu quero. É esse o caminho que você quer. Por isso hoje, desagarre das suas mágoas, porque você não vai ser um terreno infértil, onde a mágoa nascendo mata tudo que está vivo. Você vai ser um terreno de bênção, em nome de Jesus. De uma fonte não sai água doce e água amarga. Você nasceu para fluir água doce, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que a raiz amarga, aonde ela nasce, ela vai matando tudo que é vivo. E isso não vai acontecer na sua vida, porque Deus tem um destino para a sua vida. Você é fonte de bênção, você é veículo de cura, você é bálsamo abençoador, em nome de Jesus Cristo. Amém? Partindo aqui para o final do que a gente vai querer falar. Você não vai ter um coração estéril. Você não vai ter uma vida infrutífera. E você não vai ser aquela pessoa que Satanás vai espalhar o seu domínio. Porque aonde nascia essa planta amarga, com o tempo, não nascia mais nada. O domínio era da planta amarga, ou seja, Satanás dominava. No nosso coração quem domina é Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Agora, como é que a gente cura isso? Primeira coisa, se possível, confronte o seu amargurador. Diga comigo, se possível, confronte o seu amargurador. Por que se possível? Porque às vezes a pessoa te feriu e você vai falar com ela e fala assim: eu não sei que é doída demais. Quer dizer, vai abrir outra ferida. Então às vezes é melhor não ir. Se possível, porque às vezes o amargurador morreu. Eu, por exemplo, fui no túmulo de uma pessoa. Não era a sessão espírita, mas eu conversei com ele lá. Falei: olha, o senhor me chateou. Falei com a pedra. Tinha terra e uma pedra com o nome. Falei: o senhor me chateou, o senhor me feriu, talvez, tal da época. Aquilo que o senhor fez. O bom foi que ele não respondeu. Entendeu? O bom foi que ele não respondeu. Mas se possível, confronte o seu o quê? Amargurador. Olha, isso aquilo que você fez comigo aquele dia. Não faz aquilo lá, não gostei não, viu? Sabe o que você fez, que você me amargurou, você me machucou, você me feriu. Fala com amor, com jeito, mas fala. Confrontar é isso. Porque senão, gente, a gente vai ficando um poço de mágoa. É por isso que os psicólogos pedem para a pessoa: escreve uma carta. Se você não quer ir lá, escreve uma carta, diz todas as coisas. Porque numa carta não tem como a pessoa te interromper. Você escreve o que você quiser e manda. Tem gente que escreve e queima, só para sair de dentro de si. Está entendendo? Então como é que vem a cura? Primeiro, se possível, confronte o amargurado. Por exemplo, se você vive com ela ou com ele, tem que falar. Tem que falar. Ai, bem, eu detesto quando você me xinga de cachorra, bem. Me xinga de vaca, me xinga
Mas de cachorra não, bem, porque o meu pai fazia isso comigo, eu me lembro disso e me sinto mal. Eu estou falando sério, gente. Fala, me chama de outra coisa, me chama de jumenta, mas de cachorra não. Confronte. Eu estou falando bobagem, gente? Não, eu estou falando sério. Estou falando para vocês hoje baseado em profissionais, e em Deus e no poder do Espírito Santo. Que profissional também não cura ninguém, mas o Espírito Santo de Deus cura. E os profissionais bons também ajudam a curar, sim. Falei bestagem agora. Cura sim. Amém. Se possível, confronte, converse. Agora, se eu falar para você, se o amargurador for ignorando demais o conselho que eu te dou, fica quieto e trata só com Deus. Amém. Segunda coisa, libere perdão. Diga, libere perdão. É um negócio difícil. Vocês nem fizeram com muita força porque é uma coisa difícil, tá vendo? Libere perdão, segurando dentro. Libere perdão. Vamos lá. Segunda coisa que tem que fazer, fala, libere. Vamos lá, 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 já. Só mais uma vez, 1, 2, 3 já. Liberar perdão não depende de vontade. Às vezes eu quero pular na goela e matar, com os dedos enfiando, arrancando sangue, puxando veia por veia, por veia, por veia, por veia, por veia, e depois quebrar dente por dente, por dente, por dente. Mas mesmo assim você vai falar, eu libero perdão em nome de Jesus. Você precisa entender que liberar perdão não tem a ver com sentimento. Ai, coitado. Não, irmãos, é um safado mesmo às vezes. Não adianta querer pintar de cor de rosa o que é da cor que é. Libere, fala, pai, eu quero aprender a liberar perdão. Libere perdão. Libere em nome de Jesus. Ouvimos aqui uma palavra através do pastor Marcos sobre liberar perdão, não ouvimos? Libere. Não depende de emoção, não depende de vontade, não depende de hoje eu não consigo. Você consegue agora. Libera perdão em nome de Jesus. E terceiro e último, acaba aqui. Siga em frente. Porque depois que você faz isso, você lida com as suas mágoas, você mata as suas amarguras. Depois que você trata isso, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Depois que você confronta quando é possível, depois que você perdoa, só existe um destino para você, o de José. É seguir em frente. Siga em frente em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Vamos orar com você.